Boa noite, telespectadores do novo canal. Bem-vindos a mais uma edição do Reis da Questão com o nosso convidado residente, Dr. Duarte Graça, quem desde já cumprimento e felicito por estar em mais uma edição nos nossos estúdios da redação do novo canal. Doutor, sem mais delongas, até porque temos aqui um tema que tem sido analisado em diferentes fóruns e ainda continua de alguma forma a ser escapulizado e que tem a ver com a questão dos apoios sociais, que foi aprovado, foi promulgado na Assembleia da República, inclusive com a abstenção do Partido Socialista. O Presidente da República, portanto, despachou também, aprovou favoravelmente. Entretanto, o Primeiro-Ministro dá uma conferência de imprensa, de alguma forma, requerendo a fiscalização, digamos, deste conjunto. Estamos a falar aqui de três medidas, deste conjunto de medidas. Era expectável que o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, tivesse este procedimento, esta postura relativamente a este conjunto de medidas, na ótica do Bloco de Esquerda? Bem, antes de mais, boa noite ao Miguel e a toda a gente que nos estiver a ver. E eu, respondendo diretamente a essa questão, eu acho que era expectável pelos sinais e por aquilo que António Costa já tinha andado a dizer, desde que começou este processo de apreciação parlamentar de decretos-lei do Governo. Portanto, só para dar um enquadramento muito rápido, e hoje até trouxe umas notinhas para ter a certeza que todos os detalhes daquilo que falarmos hoje que acerte bem. Portanto, o Governo este ano, entre 15 de janeiro e 2 de fevereiro, houve 3 decretos-lei em particular. Portanto, decretos-lei que são basicamente a produção legislativa que vem da parte do próprio Governo, em que define um conjunto de medidas nas áreas de apoios sociais e económicos a empresas e trabalhadores, medidas relativas à questão da suspensão de atividades letivas e não letivas presenciais e medidas mais no âmbito do setor da saúde. E, portanto, o Governo debruçou-se nestes decretos-lei sobre estes setores, partindo-se do princípio que a análise que o Governo fez é que havia medidas excepcionais por causa do estado de emergência, por causa de termos voltado a entrar no confinamento a partir de 15 de janeiro, que o próprio Governo considerava, no enquadramento do Orçamento de Estado de 2021, serem medidas fundamentais para prestar alguns apoios a trabalhadores, a empresas e a setores fundamentais da administração pública e do serviço público. O que é que acontece? A Assembleia da República, em particular por iniciativa, em relação aos 3 decretos, por iniciativa do Bloco de Esquerda e em relação a 2 deles, por iniciativa do PCP, a Assembleia da República entrou em apreciação parlamentar destes 3 documentos do Governo, que é basicamente um mecanismo da Assembleia da República que permite fazer alterações a leis do próprio Governo ou até cancelar ou cessar a sua vigência. Só que neste caso o objetivo era precisamente fazer alterações porque... Alterações que vieram a ser produzidas. Que vieram a ser produzidas, exatamente, e que havia um consenso alargado que se verificou nas votações, aliás o Miguel referiu, na votação de 2 das 2 propostas de alteração aos decretos, só o Partido Socialista votou contra, todos os outros votaram a favor, e no outro o Partido Socialista e a Iniciativa Liberal abstiveram-se e todos os outros votaram a favor. Ou seja, havia um consenso alargado, digamos, alargado, em todo o espectro político representado na Assembleia da República, de que estas alterações que foram concluídas do processo de apreciação parlamentar eram muito importantes para que até a ideia dos próprios apoios que o Governo estava a avançar se pudesse concretizar na prática. Então como é que se verifica este, digamos, até porque este volte-face da parte do Primeiro-Ministro, e ele depois mais tarde aproveita, dá uma conferência de imprensa de alguma forma, amplificando esta questão, não é? E de alguma forma indo contra aquilo que era a posição até inclusive do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa. Pois é, aqui há um detalhe interessante que é, a partir do momento em que começou a haver todo este processo de apreciação parlamentar e em que, sobretudo a partir do momento em que as propostas foram aprovadas na Assembleia da República, começou a haver toda a conversa sobre a questão
da constitucionalidade destas medidas, que aliás o próprio governo quis vem colocar em causa alargadamente, por causa da chamada norma travão, que é portanto uma disposição, um número no artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, que diz basicamente que a Assembleia da República, isto supostamente para impedir que haja demasiada perturbação por parte da Assembleia àquilo que é o trabalho do próprio governo a aplicar um orçamento de Estado, basicamente diz que a Assembleia da República não pode aprovar medidas que provoquem portanto, basicamente medidas que levem a que haja um aumento de despesa não prevista no próprio orçamento de Estado. O governo considerava que havia, com a introdução destas medidas, automaticamente iria haver um aumento da despesa, digamos. Exatamente. Com o curioso detalhe de que, por exemplo, chegou-se a falar bastante, aliás, que era uma espécie de contradição do próprio Ministro das Finanças ter dito que, de qualquer forma, estas medidas eram enquadráveis na gestão do próprio governo. Seriam enquadráveis, como diz? Acomodáveis, um termo mais... Exatamente. Acomodáveis. Agora, o que acontece aqui? Nós vimos da parte de António Costa, na minha perspectiva, uma espécie de número para medir forças com a Assembleia da República naquilo que é a situação atual, que é António Costa tem noção de que, portanto, é um governo minoritário e que, aliás, já no último Orçamento de Estado, vimos o Bloco de Esquerda a votar contra e só passou porque o PCP e os Verdes se abstiveram, e, portanto, o governo sabe, e António Costa particularmente sabe, que está numa situação especialmente frágil, vulnerável em comparação com aquilo que teve, por exemplo, na legislatura anterior, onde até havia acordos assinados, acordos escritos assinados, entre o PS e os seus parceiros à esquerda, mas que depois o próprio Partido Socialista recusou assinar quando o Bloco de Esquerda estava disponível para isso. Para este novo ciclo, embora o PCP tivesse já recusado... Na sua ótica, doutor, o Primeiro-Ministro quis de alguma forma medir forças com a Assembleia da República. Exatamente. E sobretudo, António Costa quer, de certa forma, com este processo, julgo eu, colocar já alguma pressão a diversas forças na Assembleia da República, das quais poderá depender para aprovar os próximos 2 orçamentos de Estado. Permita-me a expressão medir o pulso, digamos. Exatamente. No fundo, medir o pulso, a ver se consegue aqui uma vitória no Tribunal Constitucional que não conseguiu, por exemplo, através do Presidente da República, que efetivamente promulgou estas propostas de alteração da parte da Assembleia da República, invocando, sobretudo, 2 coisas que eu acho importante realçar. Primeiro, a questão da situação muito excepcional que vivemos e que, na visão do próprio Presidente da República, exige que haja uma contextualização desta norma da Constituição da República Portuguesa que se adapte à atual situação em que nós precisamos de apoios de emergência e precisamos que sejam o mais alargados possível. Mas há outra coisa que Marcelo Rebelo de Sousa diz, e que eu acho muito importante e realçar, e até que eu acho que é o centro e o foco principal, aliás, daquilo que eu considero ser uma total ausência de sentido em invocar inconstitucionalidade aqui, que é a questão de que estas medidas não provocam necessariamente um aumento de despesa em comparação com o que está previsto no Orçamento de Estado. E que não seriam acomodáveis, digamos, para usar esse termo. Exatamente, aliás, mais uma vez, o próprio Ministro das Finanças reconheceu isso de certa forma, mas também a própria natureza destas alterações propostas pela Assembleia da República também implica que não seja previsível que haja aqui uma espécie de aumento exponencial de custos que faça com que não se cumpra o que está no Orçamento de Estado. E é importante invocar aqui aquilo que é já uma espécie de padrão da parte do próprio Governo e que, aliás,
foi invocado por várias forças políticas, que é, de certa forma, a Assembleia da República, em algumas destas medidas em particular, em que estabelece uma espécie de clarificação de onde é que se aplicam essas medidas, pretende que, basicamente, que se obrigue o Governo a efetivamente executar a despesa que prevê no Orçamento do Estado e a efetivamente aplicar as medidas que avança. Isto porque nós sabemos que há programas, já falamos aqui, a questão, por exemplo, do Estatuto dos Cuidadores Informais, dos 30 milhões que estavam previstos a serem aplicados o ano passado, só 1% disso é que foi gasto efetivamente. E isto provoca uma quebra de confiança, digamos, que eu acho que só uma alteração como esta que foi avançada é que permite repor. E efetivamente executar, como diz o doutor. Exatamente, efetivamente executar. E aliás... eu ia só fazer uma questão antes do doutor avançar. Se na sua ótica e na ótica do Bloco de Esquerda se considera que este dossiê, esta matéria de alguma forma poderá, até porque isto já foi analisada por outros comentadores políticos, mas também gostava de ouvir a sua opinião, se poderá abrir aqui algum conflito entre São Bento e Belém, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. É assim, eu acho que sem dúvida que se marca aqui uma diferença em comparação com situações passadas que, pronto, embora não... mesmo não sendo muito semelhantes, nós vemos aqui efetivamente que há uma divisão, por um lado, a perspectiva, o lado, digamos, mais social de Marcelo Rebelo de Sousa, a refletir-se na promulgação dos decretos, e, por outro lado, um lado legalista da parte do Primeiro-Ministro, que já se viu antes, mas, por exemplo, é também importante referir, como várias pessoas, aliás, nestas discussões já referiram, que o ano passado houve uma situação semelhante em que o Governo, o Primeiro-Ministro, escolheu não usar desta prerrogativa de enviar algo para o Tribunal Constitucional para fiscalização, dizendo, basicamente, que escolhia não usar na altura porque, pronto, considerava que não era necessário. Mas vemos agora uma espécie de alteração de posição em que António Costa basicamente diz que estas medidas são importantes, estas alterações, mas quase como se não pode fazer nada porque é preciso aplicar a Constituição como ela existe. Mas, doutor, deixe-me só fazer esta questão. Estas são três medidas centrais, nucleares, até pela relevância do ponto de vista social que elas têm, mas não considero, e tendo em conta aquilo que o doutor acabou de referir há pouco, que a base política do atual governo, liderado por António Costa, do Partido Socialista, é bastante ténue, não considero que isto, e sendo este um ano de eleições, de alguma forma, a média, não só, portanto, reporto-me este ano porque é o ano de eleições, mas a curto prazo, a médio e curto prazo, até porque depois iremos ter eleições legislativas, isto poderá ter consequências ao nível do que é a sua base política de apoio, e precisamente tendo em conta que este é um dossiê importante do ponto de vista social e que poderá ter inclusive reflexos na própria sociedade e não só nos vários setores e nos agentes que vão ser beneficiados com esta medida, mas de uma forma geral na sociedade possa não perceber ou compreender muito bem esta atitude do Primeiro-Ministro? Pois, o grande enigma aqui é... Quer dizer, eu próprio ainda me questiono um bocado qual é que foi o sentido do governo fazer isto, embora, como já referi, eu acho que é mesmo uma questão de, sobretudo num ano de eleições, e sabendo que o processo do orçamento para o próximo ano vai ser particularmente desafiante, até em comparação com o do orçamento deste ano, e portanto acho que o objetivo é, mesmo pura e simplesmente, o governo tentar ganhar algum tipo de vantagem vantagem do ponto de vista político e até de argumento legal sobre o resto da Assembleia da República, para usar isso como uma espécie de vantagem quando houver a discussão sobre o Orçamento do Estado e até naquilo que é, enfim, naquilo que vai ser o caminho dos próximos meses até às eleições autárquicas. O que eu acho que é importante observar é que, de certa forma, não há muito a perder para o governo e para o Partido Socialista, independentemente da forma como esta situação se desenvolver. No sentido em que
Por exemplo, algumas destas medidas, como já foi referido, refletir-se-iam sobretudo em relação ao primeiro trimestre, que aliás já passou, não é? Portanto, a promulgação das medidas foi a 7 de abril e, portanto, aquilo que se referia, por exemplo, à questão do teletrabalho, vai-se aplicar cada vez menos, porque há cada vez menos pessoas em teletrabalho, não é? E, portanto, algumas das medidas, efetivamente, já nem vão ter, por causa de toda esta discussão que houve, já nem vão ter porque a boa idade, digamos, o grande efeito prático que se pretendia. Mas a grande questão é que, se o Tribunal Constitucional deixar passar as medidas, elas são aplicadas e, como o Miguel disse, as pessoas, muita gente vai e empresas vão beneficiar isso e, em geral, isso até é atribuído ao governo, não é? Mesmo com toda esta situação, enfim, em geral, na cabeça de muita gente, de qualquer forma, são medidas que pensarão que resultam da governação e não da Assembleia da República. E é expectável que o Tribunal venha, de alguma forma, a ter uma posição contrária à do atual Primeiro-Ministro? Pois, é assim, uma coisa que me deixa algo preocupado é que, em geral, daquilo que tenho visto em entrevistas a constitucionalistas e tudo, parecem entender, pelo menos uma parte significativa, que isto é marcadamente inconstitucional. Coisa que eu só posso perceber naquilo que é, enfim, a minha ignorância e não tenho formação, como é evidente, em direito, e, portanto, só posso entender à luz disso porque, em termos de lógica e em termos de linguística, não faz sentido considerar inconstitucional isto com base no que está escrito na Constituição. Porque, efetivamente, pelo menos a minha leitura é que o que está na Constituição significa que é inconstitucional as leis que a Assembleia da República aprove que impliquem automaticamente ou forçosamente que haja um aumento de despesa em comparação com o que não é este caso, na sua ótica. O que não é, marcadamente neste caso, aliás. E eu até quero fazer uma referência mais ou menos integral às medidas que estão, só para as pessoas perceberem efetivamente que não são medidas que exijam uma despesa separada do que está no... Eu vou deixar o doutor recorrer dos seus apontamentos, que ele depois tem aqui uma outra questão que gostava de o confrontar, que a Ministra do Trabalho, entretanto, preferiu no âmbito deste dossiê. Mas, faz favor. Sim, só tentar resumir muito rapidamente todas as medidas que são propostas por estas 3 alterações da Assembleia da República. Portanto, uma delas, como eu tinha referido, que é em relação a medidas sociais e económicas de apoio a trabalhadores e empresas. Uma das alterações é só basicamente que, portanto, uma das medidas que é o apoio extraordinário à redução da atividade económica, enquanto está suspensa a determinada atividade, não é? Se aplica, portanto, o artigo que refere a este apoio dizia que a medida se aplicava, por exemplo, a empresários em nome individual, só que esta alteração da Assembleia da República acrescenta que podem ser empresários em nome individual com e sem contabilidade organizada e independentemente de terem trabalhadores a cargo. Ou seja, esta medida em particular é basicamente uma espécie de clarificação sobre aquilo a que o Governo se refere como empresários em nome individual. Ou seja, isto, e eu acho que não se pode considerar que isto implica alguma alteração de despesa, que é basicamente dizer que estas pessoas, em particular, podem recorrer ao apoio, não quer dizer que o tenham automaticamente, ainda para mais. Em seguida temos a questão de, para efeito do cálculo deste apoio e de mais uma ou outra medida, é considerado o rendimento médio anual do trabalhador de 2019. Ou seja, a ideia aqui é que se considere o rendimento normal que as pessoas teriam, sem contar com a questão da pandemia, o que é uma medida de elementar justiça. Podemos dizer que, eventualmente, esta clarificação pode até implicar maior despesa na atribuição de alguns apoios, mas a despesa é sempre feita com base no enquadramento do Orçamento de Estado
isto não implica aumentar o teto que está definido no Orçamento de Estado para este tipo de medidas. Depois temos, por último, o alargamento de beneficiários de um dos programas de apoio a empresários em nome individual, que é o Apoiar Mais Simples, que dizia que só se aplicava a quem não tem contabilidade organizada com trabalhadores a cargo. Com esta alteração, quem não tem trabalhadores a cargo também passa a poder aceder à medida. Ou seja, isto é o conteúdo de uma das alterações a um decreto, que não implica nenhuma alteração direta de despesa. Em termos orçamentais, digamos. Exatamente. Portanto, eu acho que é absurdo sugerir algum tipo de inconstitucionalidade aqui. Mas passando àquele que se refere a apoios no âmbito da suspensão de atividades letivas e não letivas, que é um bocadinho, é o mais extenso, aliás, temos, por exemplo, que o apoio excepcional à família se pode aplicar a famílias monoparentais com filho ou dependente menor de 12 anos, a famílias com pelo menos um filho ou dependente menor de 12 anos e a famílias com filhos dependentes ou dependentes com deficiência ou doença crónica, e diz o seguinte, basicamente, é que no caso de famílias monoparentais, a pessoa pode escolher se ou se mantém em teletrabalho ou recebe o apoio excepcional à família, que é basicamente um rendimento de apoio ao facto da pessoa suspender a atividade e ter que apoiar as crianças ou dependentes que tenha a seu cargo. Nos outros casos, diz que podem optar, uma das pessoas, um dos elementos do casal, pode optar por estar em teletrabalho ou por aceder ao apoio excepcional à família. Ou seja, mais uma vez, não temos aqui uma alteração orçamental, aquilo que temos é basicamente definir em que termos é que uma determinada medida pode ser aplicada ou não. Depois temos portanto, o alargamento da prestação por parte de agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino. Portanto, a alteração diz que passam a ter que prestar apoio alimentar também a alunos do escalão C e alunos que, embora possam não beneficiar neste momento da ação social escolar, precisem do apoio, indiquem precisar do apoio. Ou seja, mais uma vez, esta é uma questão que os próprios estabelecimentos escolares inserem no âmbito do seu orçamento e é para garantir que nenhuma criança passe fome neste período, mesmo que, do ponto de vista burocrático, não esteja no papel que essa criança devia ter direito a isto. Portanto, mais uma vez, não há aqui nenhuma perturbação orçamental. Temos também que o pessoal docente que esteja em atividade online, ou seja, esta é uma das medidas que lá está, se aplicava antes, mas agora com a abertura dos estabelecimentos escolares vai deixar de ter efeito prático. Exatamente. Mas basicamente diz que podem recorrer a estabelecimentos de ensino, creches ou AMAs, para acolhimento de filhos ou dependentes que tenham a cargo, ou seja, para os docentes poderem exercer a sua atividade sem... Doutor, deixa-me só contrapor aqui com uma afirmação da Ministra. Eu gostava de ouvir sobre isso, a Ministra do Trabalho, da Segurança e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em que ela diz que, isto a propósito das alterações, em que ela diz que entende que com as alterações o apoio passa a considerar a faturação. E ela, portanto, eu já vi esta declaração de uma forma veiculada e reproduzida por outros órgãos de comunicação, incluindo o volume de vendas de prestação de serviços e bens, em vez de rendimento relevante para a Segurança Social. Portanto, o doutor considera esta argumentação válida? Há uma medida relativa a trabalhadores independentes em que, efetivamente, aliás, é uma das coisas que eu tenho aqui, em que, efetivamente, que aliás é uma medida de apoio a empresas mais em geral, mas em que, efetivamente, também passam a ter acesso a um apoio pecuniário, portanto, em dinheiro, uma subvenção, em que alguns trabalhadores independentes ou empresários em nome individual também passam a ter acesso, que era, no fundo, aquilo também eu estava a referir, em relação a quem não tem trabalhadores a cargo. Ou seja, passa a ser uma espécie
empresa unipessoal, quase, não é? Em que uma pessoa nem sequer tem trabalhadores a cargo, mas pode aceder a esse apoio também. Mas isso não implica uma perturbação, um rombo nenhum das contas. Mais uma vez, eu acho que é a Ministra do Trabalho e Segurança Social a fazer o mesmo que António Costa e basicamente a tentar recorrer-se de argumentos que a maior parte das pessoas, na confusão do dia-a-dia, nem conseguirá desmontar, para provocar a ideia na opinião pública que vai agora haver aqui um enorme rombo nas contas públicas e que a Assembleia da República foi irresponsável nestas medidas. Não, mais uma vez, o que existe é o alargamento do universo de pessoas que podem recorrer a determinado apoio. Mas o que está dirigido pelo Governo a esse apoio não é alargado por estas medidas. Portanto, o Governo continua a atribuir consoante a verba que o Orçamento de Estado previa e que o próprio Governo tinha consignado ou atribuído a estas medidas. Mas, para além disso, por exemplo, temos a questão de proibição de cobrança de juros ou anulação de matrículas ou aplicação de outras penalidades por falta de atraso ao pagamento de mensalidades em instituições de ensino, em creches, em instituições de educação, se houver prova de quebra de rendimento. Ou seja, é uma garantia de justiça elementar para ter certeza que as crianças que estão a frequentar um estabelecimento de ensino ou uma creche de apoio à infância não sejam ou expulsas ou não têm juros, um maior encargo financeiro pelo facto do seu agregado familiar não poder arcar com os custos neste momento por ter menores rendimentos. Depois há a questão de, nestes casos, tem que haver um plano de pagamento com um determinado limite de prestação mensal. Portanto, é mais uma continuidade naquilo que é a justiça elementar destas situações. E, por último, no âmbito deste decreto, temos que o apoio excepcional à família a trabalhadores por conta do outrem pode ser alternado entre os elementos do casal. Ou seja, uma pessoa em determinado momento, num mês, por exemplo, é uma das pessoas do casal que fica a tratar dos filhos ou dependentes a cargo. No outro mês é outra pessoa e podem ir alternando. Assim, podem fazer alternadamente. Exatamente. Ou seja, não aumenta o número de pessoas que vão receber o apoio. Só diz que pode haver esta alternância, digamos. Exatamente. Depois, no apoio excepcional à família, a trabalhadores independentes, há duas questões. Existe esta questão que também podem fazer esta alternância e existe também que o apoio que recebem, que uma das pessoas recebe, em vez de, portanto, aumenta um bocadinho o teto desse apoio, do apoio máximo, e diz que em vez do apoio incidir sobre aquilo que é, portanto, a base de incidência contributiva, que é o valor a partir do qual, o valor de rendimento em que é calculada a contribuição para a Segurança Social e todos os impostos, em vez de ser 1/3 do valor mensal médio do primeiro trimestre de 2020, passa a ser o total do valor mensal médio, ou seja, é basicamente tentar garantir que os trabalhadores independentes recebam um apoio que é equivalente àquilo que era o seu rendimento mensal antes de entrarmos em pandemia. Mais uma vez, uma questão que esta medida talvez se possa dizer aqui que mais diretamente há maior custo porque se passa a atribuir um valor maior, não é, de apoio, mas de qualquer forma, mais uma vez, o Governo atribui estes apoios consoante a verba que tinha prevista para eles e que o Orçamento de Estado permite. Agora, por último, e o terceiro decreto-lei, a terceira alteração é mesmo muito rápida e é muito simples. Estamos mesmo a finalizar. Exatamente, então, só para finalizar, que é no âmbito da questão do setor da saúde, que basicamente diz que os mecanismos de gestão previstos pelo decreto do Governo, mais a prática de horário acrescido por parte de enfermeiros ou assistentes operacionais,
a contratação de médicos aposentados ou enfermeiros aposentados, para além de poder ser feita, enfim, pelo Ministério da Saúde e por todas as organizações ou instituições de saúde da administração pública. Para além de poder ser feita para responder à atual situação da pandemia, também pode ser, as medidas também podem ser usadas no âmbito da recuperação da atividade assistencial nos cuidados de saúde primários ou hospitalares. Ou seja, isto basicamente diz que a verba que for aplicada nestes casos, para contratar mais pessoas excepcionalmente ou para haver horários de trabalho mais alargados quando mesmo necessário, pode ser usada também para recuperar toda a atividade que ficou suspensa durante este período por causa da pandemia. Por causa da crise. Ou seja, mais uma vez, uma questão que se enquadra nos orçamentos das instituições hospitalares e todas que estavam definidos já. Da saúde, que já estavam definidos. Portanto, a questão aqui é, isto para concluir, este número da parte do Governo é tremendamente infeliz, não só porque vivemos um período muito excepcional, em que precisamos do máximo de medidas de apoio possível e que sejam aplicáveis ao máximo de pessoas possível, como o argumento de inconstitucionalidade só pode mesmo ser aplicado numa visão legalista e totalmente descontextualizada da Constituição da República Portuguesa, que não tem aplicação nenhuma à realidade, porque estas medidas não vão provocar alteração orçamental na prática nenhuma. E, portanto, acho que daqui se conclui que, enfim, é um episódio triste da atuação da parte do Governo e do Primeiro-Ministro em particular, e eu espero que a Assembleia da República continue a fazer o seu papel de fiscalizar a atividade do Governo e de fazer as alterações necessárias, que considere necessárias, dentro do que é a Constituição da República Portuguesa, que é o que eu acho que se passa neste caso. Doutor, o nosso tempo encaminha-se rapidamente para o fim. Agradeço e ajudou-nos de alguma forma a analisar melhor o conjunto de medidas que estavam aqui em causa e que levou o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, a requerer a fiscalização para o Tribunal Constitucional. Mais uma vez agradeço, aproveito para me despedir dos telespectadores. Obrigado, cuidem-se. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.